Saudações a todas e todos. Depois de um longo inverno, quis gravar um vídeo porque deu vontade, simplesmente. Eu tenho acompanhado algumas discussões filosóficas, principalmente entre teístas e ateístas. Um parênteses, aqui é o Nietzsche, tá? Sobre a existência ou não de Deus ou de deuses. E tem se usado em algumas discussões a questão do paradoxo de Epicuro, que é um paradoxo bastante interessante, né? Ele basicamente se baseia em algumas questões elementares. Tive problemas técnicos, nitidamente, porque tem um gato chamado Nietzsche e ele zaralhou um pouco. Mas a questão que eu quero propor é a seguinte: nessas discussões sobre se Deus existe ou não existe, e nem se trata exatamente sobre isso, mas sobre a visão de Epicuro, um filósofo que eu tenho uma admiração, né? Ele propõe no chamado paradoxo de Epicuro as seguintes questões. São questões, vejam bem. Se Deus deseja impedir o mal, mas não pode, então ele é onipotente? Interrogação. Se Deus pode impedir o mal, mas não deseja, então ele não é benevolente? Afirmação. Se Deus pode e deseja impedir o mal, então por que o mal existe? Vejam, ai, puta que pariu. Tinha porra de um alarme tocando, mas foda-se, eu tive que pausar e vamos, assim, corte manual. Então, se Deus pode e deseja impedir o mal, então por que o mal existe? Olha, isso é uma questão que o Santo Agostinho vai responder nas suas confissões e etc. Mas quando se usa Epicuro, exatamente, o Epicuro, para se questionar a existência ou não de Deus, eu não acho que é o melhor caminho. Porque o próprio Epicuro, ele, nesse livrinho aqui, né, vai aparecer ao contrário para vocês, que é um livrinho muito simples, que é Carta sobre a Felicidade, ou Ameneceu, ele diz o seguinte sobre os deuses. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e aos maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. A questão é bem simples. O Epicuro não nega a existência do divino ou das divindades.
A grande questão é que Epicuro simplesmente está dizendo o seguinte: os deuses existem, mas eles não estão absolutamente preocupados se você topou na quina da mesa e bateu o seu dedinho mindinho e ficou com dor, ou se você está com gripe, ou se você está doente, ou se você ganhou na Mega Sena. Os deuses não estão preocupados com isso. Eles existem. E eles estão em tal nível de transcendência, ou num certo patamar, que, para bens ou para maus, o que acontece para os humanos, de fato, não perturba e de verdade não interessa a Deus, aos deuses. Sendo assim, o paradoxo de Epicuro é uma provocação sobre a própria crença dele, para demonstrar que interessa saber de onde vem o bem e o mal. Interessa dentro do contexto da humanidade, dentro das nossas ações. E aí entraríamos em outros conceitos, né? Sobre a ataraxia e etc. De como nós deveríamos seguir um caminho, um rumo, em que nossas almas não ficassem tão perturbadas sobre pensamentos, sensações e até imaginações e construções que fazemos sobre as divindades. Então, creio eu que o Epicuro é mais um grande provocador do que um solucionador de problemas, de questões diversas com relação à divindade. Sendo assim, eu termino aqui esse vídeo e espero ter esclarecido que, se você for teísta ou ateu, talvez essa coisa de ficar usando o paradoxo de Epicuro não seja exatamente o melhor caminho. Bom, fico por aqui e até mais. Não sei quando, depois desse longo inverno. Tchau, tchau.